nós temos um convidado muito especial nessa live para começar, antes de passar as notícias dessa semana, porque na semana passada repercutiu muito o acidente que aconteceu do helicóptero do Robinson 44 lá perto do Campo de Marte, né, na Barra Funda, em São Paulo. Inclusive, eu não tinha me atentado ao fato de eu já ter voado com o piloto João, o comandante João, nós dois, né, junto com o Guilherme, nosso cinegrafista. Tiago. Era Tiago, né? Não, o João. O comandante João. Nós não tínhamos nos atentado à pessoa, né? E, enfim, a gente ficou bem triste também saber que era uma pessoa que nós conhecíamos, né? Nesse acidente do Robinson 44. Nós voamos com o João em agosto do ano passado. Nós fizemos o vídeo da Mine 2. Da Mine 2. Um voo que nós fizemos de Robinson 44 por São Paulo. Então, fica aí, né, as nossas condolências à família do João e também dos outros, das outras pessoas que estavam nesse helicóptero, né, nos outros 3 envolvidos. Mas é triste, né, a gente ver depois uma foto minha, tem uma foto minha com ele. Quando o Fernando comentou, eu até falei, mas vamos pegar no bruto, porque a gente tinha foto e eu não tinha visto a foto das pessoas envolvidas no acidente. Sim. A gente foi comparar, eu até acessei o Instagram dele, mas era fechado, então a única foto que eu tinha era a foto que a mídia realmente mandou pro pessoal. E aí a gente acabou comparando e eu falei, pois Fê, infelizmente aconteceu mesmo e foi com ele. Exatamente. Bom, e para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre a aviação de asas rotativas, nós trouxemos uma pessoa que entende bastante do assunto, que é presidente da Associação Brasileira de Helicópteros, a ABRAP. Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero, que é a ABRAP, que é o comandante Thales, piloto de helicóptero também. Então nós vamos bater um papinho com o Thales para justamente entender um pouco a visão, a importância, né, do helicóptero, a importância da máquina, né, Robinson, que a gente está falando aqui. Então vou colocar, o Thales já está aí na nossa tela. Muito bem. Thales, está me ouvindo? Boa noite, tudo bem, Fernando? Boa noite, Thales, tudo bem? Prazer ter você aqui, obrigado por participar aqui da nossa live. Eu agradeço em nome da ABRAP, em nome da classe dos pilotos de helicóptero, pela oportunidade. E é um prazer poder participar do seu programa. Legal, obrigado, Thales. Thales, bom, você deve ter recebido também bastante mensagens aí da repercussão, deve ter sentido muita coisa aí do que aconteceu depois desse infeliz acidente aí do Robinson 44 na semana... Foi semana passada, né? Na sexta-feira da semana retrasada. Na sexta-feira da semana retrasada, exatamente. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre a sua visão como presidente da ABRAP, Associação Brasileira de Pilotos de Helicópteros, e na sua visão como piloto, né, piloto de helicóptero, a importância desse tipo de equipamento numa cidade como São Paulo, por exemplo, ou, né, tô falando de São Paulo porque onde foi o acidente é onde a gente mora também, mas a importância de uma máquina como essa e também a importância de um helicóptero como o Robinson, né, que infelizmente a gente vê que acaba sendo mal falado nessas situações, né, muita gente fala coisa até que não deve em função disso. Então traz um pouquinho da sua experiência pra gente e pro público aqui do Aero por Trás da Aviação. Nesse dia, nesse infeliz dia, né, quando ocorreu o acidente, nós da ABRAP, eu, os diretores, o corpo de diretores da ABRAP, nós fomos bombardeados, né, por uma série de ligações, mensagens de WhatsApp, e-mails e etc., com várias suposições e etc. Numa ocasião como essa, o que nos assusta bastante é que surgem especialistas de todos os lados, né, e que a aviação em si, os profissionais da aviação, eles não se manifestam. Por quê? Isso tem um motivo, né? O primeiro motivo de todos é o respeito, né, às vítimas, o respeito às famílias, né? Para todos nós que amamos a aviação de helicópteros e que vivemos dela, nós respeitamos muito isso. Então é uma questão de conduta, de ética profissional, uma questão de postura, né? Não falarmos, não nos pronunciarmos. Eu fui até procurado por um canal de televisão e eles queriam gravar uma entrevista ali no bate-pronto, né?
E a nossa assessora de comunicação entrou no circuito e começou a alinhar isso, mas quando eles chegaram no ponto onde, o que o Thales vai falar, qual vai ser a declaração, e a nossa assessora de comunicação, a Carolina Denardi, ela disse, olha, o Thales não vai dizer nada que ele não saiba, ele não vai inventar nada, e eu acredito que ele não vai falar absolutamente nada a respeito do acidente em si mesmo, porque ele não sabe o que aconteceu, ninguém sabe. Sim, não adianta especular nada, né? Então, pra gente é muito triste tudo isso. Quando eles souberam, quando eles tiveram essa informação, eles cancelaram a entrevista. Você sabe que eu passei já por isso algumas vezes, né, Thales? De emissoras entrando em contato comigo, eu falando exatamente isso que você falou, e aí eles respondem assim, tudo bem, logo mais o produtor entra em contato, isso desaparece. Exato, foi isso que aconteceu comigo, né? Não, então pede para ele ficar pronto, olha, talvez nós vamos ter que alinhar para amanhã essa entrevista, etc. É isso mesmo. E infelizmente, se você não falar o que eles quiserem ouvir, não interessa, né? E aí entrou depois uma pessoa falando uma série de bobagens e barbaridades, né? Sobre o helicóptero em si, o modelo de helicóptero. O Robinson é uma máquina extremamente segura, é uma máquina tradicional no nosso mercado, digamos assim, né? Consolidada, uma máquina que é formadora de pilotos. Imagina, você é da aviação de asa fixa, né, Fernando? Sim. Imagina você fazer teu curso de piloto e não ter por onde começar, né? Exatamente. Vai começar num esquilo, não dá, né? Então, o Robinson é uma máquina de custo operacional extremamente honesto, né? Eu sempre uso esse termo, é honesto. Uhum. É uma máquina que entrega além do que o esperado ainda. É uma máquina utilizada para aeroreportagem, para formação de pilotos, para voos de curta distância aqui dentro do estado, no país e etc. É por onde tanto o empresário como o piloto iniciam a aviação, né? Eu até, trazendo aqui uma curiosidade, logo após aquele especialista, entre aspas, falar um monte de bobagem por aí, eu conversei com o Hamilton, né? Se é que ele me permite citar o nome dele aqui, mas acho que sim, ele é um grande amigo. E é um seguidor amigo também aqui do canal, então... É um grande amigo, e ele falou, Thales, que absurdo, eu tenho mais de 8.000 horas de Robinson. Pô, quer dizer, então, meu filho, então isso não vale nada, essa experiência toda, né? De 8.000 horas fazendo reportagem, voando sobre São Paulo, né? Tempo ruim, etc. Então, nada do que foi dito a respeito do helicóptero, da máquina, é verdade. O helicóptero é excelente, é seguro, é certificado, né? Sobre o acidente em si, tudo que é dito atualmente é mera especulação. Né? O aviador profissional, ele aguarda, né, como você sabe, a investigação por parte das autoridades responsáveis por isso aqui no país, né? E somente após o laudo dele, o laudo do CENIPA, nós vamos poder, né, falar alguma coisa a respeito do acidente e mais, né? Não especular e aprender, né? Que é o principal objetivo. Sim, com certeza. Inclusive, uma coisa que é importante em relação ao Robinson, que é uma máquina que, estando aqui na cidade de São Paulo, ela coloca o São Paulo como a maior frota de helicópteros do mundo, né? Se não fossem os Robinsons, o São Paulo não seria a maior frota de helicópteros do mundo, né? Então, tem uma importância muito grande e uma segurança, porque são muitos Robinsons voando por aí, né? Em termos de movimento, né? Em termos de pousos e decolagens, só para você ter uma ideia de números, né? Nós temos aí, num dia movimentado, em um dos helicentros de São Paulo, um só, né? E nós temos vários por aqui, como você sabe. Nós temos aí algo em torno de 200 operações de pousos e decolagens, né? Em um único helicentro. Em um dia em um helicentro. Em um único helicentro, né? Nós temos uma frota
aqui no Brasil de mais ou menos 2.200 aeronaves. Nossa, é muita coisa. Helicópteros Robinson, em torno de 480 helicópteros. Então, quando a gente vai falar sobre estatística, primeiro a gente tem que buscar os dados para depois, né, soltar algum panorama a respeito. Né? Em São Paulo, a cidade, em dias de grande movimento, nós temos aí em torno de 1.300 operações de pousos e decolagens. Né? É muita coisa, né? É muita coisa. Sim. E basta acontecer um problema, que é esse problema que ganha toda a repercussão, e todos os outros que operam acabam sendo esquecidos, né? Pois é. O helicóptero e o piloto de helicóptero, nós prestamos um grande serviço à população de São Paulo, tanto na questão da defesa, né, pública, na questão do salvamento, do resgate. Aquele último episódio que a gente teve das chuvas intensas, né? Eu estava lendo até um artigo que foi publicado. Foi a maior chuva, o maior volume de chuva da história do país. Exatamente. Né? Foi um negócio muito grande, e se não fossem os helicópteros, não teria... Porque São Sebastião, no caso, é uma cidade que não tem aeroporto. Isolada. Né? Totalmente. Então não teria outra forma de chegar lá se não fosse de helicóptero. Naquele único dia, em 24 horas, nós tivemos 682 milímetros de chuva, Fernando. Foi o recorde. Foi o né? recorde. Foi o maior da história. No ano passado tinha batido o recorde já. Né, lá, se não me engano, em Petrópolis. Aí esse ano bateu o recorde de milímetros de chuva em São Paulo. Foi. Petrópolis foram 530 milímetros. Ou seja, 150 milímetros a mais. Né? E nessa ocasião houve aí, você deve ter ficado sabendo, que houve uma operação aí enorme tanto de resgate quanto de transporte, né, de itens de primeira necessidade, água, alimentos, sim, e materiais, né, produtos de higiene pessoal, e os empresários e os pilotos, os helicentros, né, se mobilizaram. Eu acredito, Fernando, que tenha sido a maior operação do gênero no mundo, eu acredito, na história. É possível que sim, porque é o que você está falando, todos os helicentros de São Paulo e grande parte dos empresários, pilotos de helicópteros se uniram para fazer isso acontecer. Né? Toneladas e toneladas, né? Eu lembro que a gente até citou na HBR, que acredito que o Thales conheça muito bem, porque eu acho que você opera lá, né? Sim, já operei lá. Já operou lá. E eram toneladas e toneladas de alimento chegando, e água, e muita água, muitos galões de água. Exato. Então é de suma importância a operação de asas rotativas, aqui, principalmente em São Paulo, por causa da questão do trânsito, mas em momentos como esse aqui. Exato. Isso a gente está falando da questão da aviação privada, mas até mesmo a aviação de asa rotativa do Exército estava envolvida, da Polícia Militar, da Marinha estava envolvida. Da Marinha, exatamente. Então é extremamente importante a gente ressaltar esse lado, né, da aviação de helicópteros, porque... O leigo, a pessoa que não conhece, a população em geral, que desconhece essa aviação e etc., não tem ideia da pujança desse mercado e da importância dele. Exato. Né? Infelizmente, o helicóptero ele é atrelado com uma imagem de um brinquedo de rico. Né? Pois é. Pro leigo. E esse tipo de transporte é uma pequena parte de todos os serviços que o helicóptero executa, de serviços públicos, né? Eu costumo até fazer eu tenho uma frase que assim, você usa a aviação mesmo nunca tendo entrado num avião na vida, né? E se não fossem por helicópteros, você não teria energia na sua casa, porque não teria um helicóptero fazendo inspeção de linha de transmissão, né? Exato. Não saberia se cai um cabo no meio de algum lugar ali, corta, né? Então, manutenções periódicas, coisas do tipo. Mas, como você falou, o comandante Hamilton, nas imagens de televisão, você não consegue ficar informado a respeito do trânsito ou das coisas que estão acontecendo. Exato. No caso da Polícia Militar, salvaguarda de segurança pública, até mesmo salvamento, né? Não tem como, não dá para viver hoje sem helicóptero. Não existe essa possibilidade. Um grande centro como São Paulo, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro e etc. é impossível, né? Eles prestam, o grupamento Águia, eles prestam um trabalho, assim, heróico. Eu sempre os chamo de heróis. Né? Resgate diário de vítimas de acidentes e transporte de órgãos, etc.
Então são grandes amigos e para mim, são grandes heróis também. Com certeza. Eu já tive a oportunidade de participar de missões com a Águia, inclusive transporte de órgãos. E assim, quando você tá lá dentro do helicóptero vendo um órgão sendo transportado de Congonhas para o Hospital das Clínicas em 3 minutos, não existiria outra forma de fazer isso. Mas sem dúvida, não existe. Não tem. Agora, Thales, em relação ao Robinson, né, que como eu falei no começo, que infelizmente é uma máquina que as pessoas que são leigas acabam tendo um certo preconceito. Na questão de estatística, pelo fato de ter muitas máquinas, e agora a gente sabe que muitas delas estão operando no garimpo de forma completamente fora de padrões e tal, o que você poderia falar pra gente dessa questão de estatística, até para tranquilizar as pessoas que o Robinson é uma máquina segura, que dá para voar sem medo nela? Fernando, acho que a principal razão, né, de você defender uma máquina ou defender qualquer que seja o meio de transporte, etc. Tudo o que voa, não interessa se é um avião, se é um helicóptero, um foguete, etc. Uhum. Se é operado da forma correta, se é operado dentro dos limites, se a manutenção é feita de forma regular, de acordo com o manual do fabricante, se o piloto tem o treinamento necessário, se tudo está dentro, né, do escopo normal de trabalho, tudo dentro do... Eu diria que a aviação, de forma geral, é 100% segura. Sim. Né? Então, você citou aí o garimpo. Eu até discuti uma vez com um amigo, uma autoridade, eu disse, por favor, você não vá colocar esses acidentes lá no garimpo na estatística de acidentes de helicóptero. Porque não é justo. Sim, sim. Né? Então, a pessoa compra aqui um helicóptero vencido, né, que é o que eles estavam fazendo, e levam esse helicóptero lá para operar numa condição absolutamente marginal, né? E aí começam a surgir os vídeos, porque hoje tudo é gravado. Todo mundo tem uma câmera na mão hoje em dia, né? E aí começam a surgir os vídeos de acidentes, né? E aí, tá vendo? Outro Robinson. Sim. Outro Robinson, o Robinson, né? O Robinson 44, ou 66, ou etc. Olha lá, caiu. E não é nada disso. A gente sabe que, na verdade, a forma de operar, né? A forma de tratar a máquina, né, pelo profissional que está ali operando, pela empresa que opera a máquina, que trata da manutenção dela e etc., é o segredo da coisa. Sim. Né? A gente sabe, você é aviador, você opera aviões, né, e acredito que essa também deva ser a tua concepção a respeito. Com certeza, eu levo como filosofia aquele tripé do homem, meio e máquina, né? Exato. Então, se você tem os 3 certinho alinhados, você vai ter pra vida inteira. É vida longa. Vida longa. Agora, se você tem um desses 3 aí meia boca, aí realmente você tá procurando. Né? Eu estava conversando até com um garoto iniciando na carreira outro dia, e ele falou assim: "O comandante, qual é o segredo, né, para ter longevidade, né, nessa carreira e etc, para aposentar voando?" Uhum. Eu falei: é um só, não inventa. Não improvisa. Né? Não inventa. By the book. Exatamente. Faz o que é previsto fazer, né? A gente costuma ver a repetição de velhos erros causando ainda mais velhos acidentes, né? Porque a gente sempre diz que não é um novo acidente, é a repetição de um que eu já vi anteriormente, que já ocorreu e tal, né? Pelos mesmos erros. Sim. Então, é importante esse assunto, esse tema, né? Com relação à segurança da aviação de uma forma geral, seja ela do Robinson, do Bell, do Airbus, não interessa, qualquer um. Sim, com certeza. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu acho que as pessoas elas têm que começar a procurar também canais com mais credibilidade para poder se informar a respeito de determinadas situações. Que nem a nossa proposta aqui é levar informação de qualidade sem qualquer tipo de
de especulação e chamando profissionais que entendam de fato. No caso da aviação de asa rotativa, a gente até deixou o QR Code aí da ABRAP, que ele leva para a ABRAP, e acredito que se eventualmente qualquer pessoa que tiver algum contato com aviação de asa rotativa de determinada forma, antes de sair por aí criando um preconceito ou alguma coisa, acessar o site da ABRAP, lá tem muita informação de qualidade, entendeu? O pessoal lá é extremamente aceptivo. Se tiver dúvida, tenho certeza que se mandar, o pessoal da ABRAP vai responder as dúvidas. O Thales está aí para com certeza. Pode mandar até para mim, presidente@abrap.org.br. Eu respondo com o maior prazer. Aí, ó, exatamente. Presidente@abrap.org.br. Exato. Então entra lá e, né, para se informar, porque o objetivo aqui é sempre a gente trazer informação correta. Exatamente. Né? E explicando, né? O objetivo do Aero por Trás da Aviação sempre foi esse, explicar como que a aviação funciona. Exatamente. Né? E que, eventualmente, uma das filosofias do CENIPA os acidentes podem ser evitados, porém, eles vão acontecer quando tiver que acontecer. Né? Sim. E a gente entender exatamente o porquê que ele aconteceu, né? E não sair por aí marginalizando determinadas situações, como a máquina não presta, ou o piloto fez alguma coisa errada, a instrução não sei o quê. Mesmo porque a aviação que a gente conhece hoje, ela já passou dessa fase do pioneirismo e colocar qualquer coisa para voar, para ver o que acontece, né? Isso já existiu na primeira metade do século XX, era assim de fato, né? Sem dúvida. Mas aconteceu alguma coisa aí que saiu? Ele só cortou. Tá. Desculpa. Não, na primeira metade do século XX era assim, né? Vamos lá, sobe aí, vê o que acontece, morria a gente e tal. Hoje não é mais assim. Hoje as máquinas que estão voando, elas são seguras, são certificadas, passaram por milhares de horas de testes até colocar pessoas ali e fazer o negócio funcionar. Exatamente. Então é isso. Eu queria parabenizar o Thales pela reeleição, né? Que eu fiquei. O Sanha comentou aqui com a gente que você novamente está ao comando da ABRAP. Meus parabéns aí. É o terceiro mandato. Terceiro mandato já, parabéns. Bom demais. E deixar para o pessoal que qualquer dúvida que tiver com relação de asas rotativas, antes de sair por aí especulando, consulte e-mails. A gente está deixando o QR Code da ABRAP mais uma vez falando aí, para poder desmistificar e informar com qualidade todas as dúvidas que a gente tiver. Exato. Procure a ABRAP no Instagram, né? Procure o meu perfil pessoal, se quiserem acessar, é @ThalesPiloto. Né? Eu publico frequentemente textos de segurança de voo, né? De minha autoria. A ABRAP coloca esses textos também nas redes sociais da entidade. E eu gostaria de deixar aqui só o nosso calendário de eventos de segurança de voo. Claro, por favor, vamos lá, pode falar. De abril a outubro, a ABRAP vai fazer o Safety Road Show, o Rotores do Futuro e o selo de qualificação ABRAP pelas 8 regionais do país. Nós temos diretorias regionais do sul, de norte a sul do país, né? Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Nordeste e a mais nova agora a Norte, que é Manaus. Muito bom. Então esses eventos eles vão percorrer todo o país com conteúdos muito importantes de segurança de voo. Gostaria de convidar a todos. Muito bom. Muito legal. Então, é aberto a qualquer público, então, né, Thales? Não precisa ser profissional da área da aviação, né? E todas essas informações, os detalhes estão no site da ABRAP. Estão no site da ABRAP, é só procurar e em caso de dúvidas, só nos procurar também nos canais aí já divulgados. Legal. Então tá aí, ó, o QR Code da ABRAP tá aqui na tela. Entra lá para ter informações sobre aviação de asas rotativas e agora as informações dos eventos da ABRAP durante o ano no Brasil inteiro. O pessoal fala que a gente só faz evento em São Paulo. São Paulo, exatamente. Então tem eventos da ABRAP no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. É isso aí. Thales, quero te agradecer mais uma vez pelo teu tempo, pelas informações. Obrigado mesmo por fazer parte. Você sabe que isso engrandece demais o canal Aero por Trás da Aviação. E é isso que a gente sempre busca, trazer profissionais, trazer uma voz que realmente entende daquilo que a gente está se propondo a falar aqui no Aero. É um prazer e é muito importante esse tipo de mídia, esse tipo de canal, né, com o público em geral, para que a gente possa divulgar informações com credibilidade, né, informações sérias. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado. Valeu, Thales. Um grande abraço. Obrigado, e até a próxima.
Até logo. Valeu, tchau. Muito bem. Bom, tá aí então, informações do Thales. Obrigado, Abrap, né, por ceder essa entrevista, pelo Thales por participar aqui com a gente, que é o propósito do Aero por Trás da Aviação. Eu acho que a gente tem que cada vez mais trazer essas pessoas, né, que entendem de um determinado assunto para... E pontuar exatamente aquilo, porque, afinal de contas, o Thales é voado, como a gente fala, né? Há muitos anos dentro da aviação de asa rotativa. Presidente, além de ser presidente da Abrap, também é piloto e ele exerce a função. Ele não é somente um presidente que fica sentadinho na cadeira. Ele está sempre em atividade, sempre buscando. Então, eu acho que vale muito a pena a gente poder contar com pessoas como ele para poder dar opinião e mostrar que não é... a máquina, não é isso, não é aquilo. E entender aquele propósito que a gente já falou. Não é porque o acidente aconteceu que eu já vou sair falando exatamente o que foi, ou especulando o que aconteceu, ou sair por aí falando que essa aeronave não presta, então tem que botar tudo que é isso aí no chão, que isso não funciona para nada. Né? O helicóptero ele é muito versátil. Em São Paulo ele é extremamente funcional. Inclusive nós vamos fazer um vídeo mostrando isso. Sim, né, Fernando? Em breve. Exatamente. Vai sair aqui no canal mostrando a versatilidade do helicóptero e o porquê que ele é tão importante para centros tão gigantescos como é São Paulo, como é Belo Horizonte, que nem o Thales falou, como é o Rio de Janeiro e tudo mais. É isso. Vamos procurar informações direto na fonte e com credibilidade. Isso. E infelizmente isso que o Thales falou que acontece com ele, acontece comigo também, de que se uma grande mídia entra em contato para pedir informação e nós não falamos aquilo que eles querem colocar na pauta, a gente não entra na pauta. E é por isso que vocês não me veem por aí falando em jornais, porque eu não falo o que os caras querem ouvir. Exatamente. Também não tem muito o que falar. Não tem o que falar. Caiu o helicóptero, você vai falar o quê? Nada. Que caiu o helicóptero. Isso daí é o fato e é isso que tem para fazer.